Hello, pessoas intensas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um episódio do nosso Pode Sim, Senhora. Um episódio que vai ser incrível, porque nós tivemos spoilers aí do último episódio, que foi babado, entendeu? Agora, se você não está seguindo, você não sabe o que você está perdendo. Já compartilha, siga os nossos perfis, siga lá no Instagram, siga, vai escutar, tá na academia, tá fazendo a comida, tá lá no seu mestrado, porque nós temos aqui, né, exemplares, excelentes exemplares de pesquisadoras aqui, que vou lhes contar já das nossas convidadas, mas siga a gente no nosso @ não pode sim senhora _ no Instagram e aqui no nosso canal do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha amiga. A sua intensidade já mudou até o ritmo da minha respiração. Já, eu tô dessas. Meu Deus. Por isso que a gente dá certo, né? Eu sou a calminha e ela a intensa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Nossas senhoras que nos ouvem aqui no Pode Sim Senhora, mas pode ser jovem, pode ser senhora, todo mundo cabe aqui, né? No Pode Sim Senhora, qualquer idade. Desde que você queira aprender, entender, né, não? Isso, e saber sobre os direitos das mulheres. Você já viu que eu até cortei ela, tô intensa hoje. E nós temos hoje duas convidadas maravilhosas que eu quero apresentar para vocês. Posso começar? Pode, já inverti toda a pauta aqui. Pauta para quê? Eu vou escolher para começar. Isadora Dourado. Isa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fala pra gente aí quem é a Isa, a doutora Isadora, e já deixa também o endereço das suas redes sociais, tá bom? Para os nossos seguidores. Bacana. Boa noite, bom dia, boa tarde, gente. Eu sou Isadora. Queria agradecer aqui pelo convite do Pode Sim Senhora, da Kelly, da Vanessa. Agradecer também estar aqui com a Nath mais uma vez. Bom, como eu estava dizendo, meu nome é Isadora Dourado. Vocês podem me encontrar no @ Isadora Dourado ADV e também Isadora Dourado LinkedIn, enfim, nas outras redes sociais. Eu sou advogada de famílias com perspectiva feminista, trabalho também na área de sucessões, especialmente voltado nessas duas áreas para a tentativa de acordos, né, para conseguir acordos para as mulheres. Sou de Brasília hoje, mas atuo no Brasil todo. Eu acho que me resume, também pesquiso no direito das famílias. Olha que maravilha. Ela esqueceu de falar que é goiana. Gente, que gosta de piqui. Se você perdeu, vai lá no outro episódio que ela contou já. E é só seguir a Isa lá nas redes sociais, que ela conta tudinho da vida dela lá também, porque eu já fui lá saber de tudo. Maravilhosa. Pois bem, então se você não sabe o que você está perdendo, viu? Vai logo lá nos arrobas lá. E aí, por falar em arroba, já vou apresentar a nossa outra convidada também, né? Doutora Natália Ananias, por favor, se apresente, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para essa discussão. Então, já vou me apresentar aqui, né? Então, sou feminista, sou advogada de direito das famílias e também sou pesquisadora. Eu faço pesquisa há 4 anos sobre a lei de alienação parental e os impactos, né, da lei para mulheres e crianças, né, a violação de direitos de mulheres e crianças com a aplicação da lei. E também faço pesquisa e trabalho com casos de violência doméstica, né? Então, bom, essa relação entre violência e famílias que é a minha área, assim, né? Olha aí. E minha rede social eu tenho Instagram, que é Famílias Sem Violência, que eu tô começando com um projeto para justamente levar informações de uma forma simples para mulheres que são vítimas de violência doméstica e que querem saber mais sobre seus direitos para se separar, inclusive. Olha que maravilha. Isso, tá vendo, gente? Então, se você não tá seguindo a gente, você não sabe o que você tá perdendo. E você que tá aí perto de se separar, então... Mineirinha, né? Amor, né? Mineira. Olha, mas então, gente, já agradecendo a presença de vocês mais uma vez aqui, mas eu já vou começar, então, falando, né? Aliás, te perguntando, Nath,
exatamente sobre a questão de alienação parental. Eu queria que você dissesse, porque muitos casos chegam para a gente, eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo aí certamente já ouviram falar essa expressão, alienação parental, mas não sabem efetivamente o que é, ou se existe uma lei, o que dispõe essa lei. Então, eu queria passar a palavra para ti, que é a pesquisadora, né? É efetivamente quem tem gabarito para falar sobre o tema e esclarecer a quem está nos ouvindo e vendo. Maravilha. Bom, já quero começar respondendo que a lei de alienação parental, na verdade, a alienação parental, ela é uma pseudociência. Eu já quero começar com... Já começou quente. Já quero começar assim, porque é importante a gente partir da ideia de que ela é uma teoria que não deve ser considerada, né? E aí vou desenvolver aqui um raciocínio para a gente poder chegar nisso. Antes, só para contextualizar, a gente tem no país, né, foi criada em 2008, né? 2010, desculpa, o projeto é de 2008, que é a Lei de Alienação Parental, a Lei 12.318, de 2010, que ela vai estabelecer como alienação parental qualquer conduta de um dos genitores, e, em geral, vai ser o genitor que detém a guarda ou lar de referência daquela criança, para, enfim, afetar a relação, vamos dizer assim, para afastar essa criança do outro genitor, que é aquele que não detém a guarda, né? A lei, ela traz uma linguagem neutra, mas que, na verdade, isso é muito mais uma estratégia para a gente não dizer que isso é uma questão de gênero, que existe, né? Ela afeta muito mais mulheres do que os homens, mas eu já vou falar um pouquinho sobre isso. A lei de alienação parental, né, ela é baseada, ela foi totalmente construída com base na síndrome de alienação parental, que é uma teoria que foi criada por um médico estadunidense, num contexto muito específico, que eu já vou contar aqui para vocês. E essa, enfim, ela é totalmente amparada, por mais que não utilize o termo síndrome, né? Mas isso também é parte de uma estratégia. A gente vai vendo que existem, por quem defende tanto a lei de alienação parental quanto a própria síndrome de alienação parental, existem estratégias que são para silenciar as pessoas que estão trazendo posicionamentos contrários, muitas vezes feministas, que estão trazendo dados de como isso está afetando as mulheres e crianças. Essa lei, ela foi criada por essa teoria, né, essa pseudociência, ela foi criada por esse médico estadunidense no seguinte contexto. Tinham homens nos Estados Unidos que estavam sendo denunciados por violência doméstica e por abuso sexual, e estes homens, então esse médico, ele atuava como perito nesses processos, e para inverter o olhar do judiciário, né, o judiciário, ele busca muito, em denúncia de violência doméstica, em denúncia de abuso sexual, culpabilizar quem está fazendo a denúncia e não, de fato, entender qual é o comportamento daquele homem e se aquilo é agressivo ou não, né? Enfim, então, ela é uma estratégia para desviar o olhar do judiciário, né, para que foque na mulher. Assim como é a questão da legítima defesa da honra, que você vai trazendo uma série de argumentos que seriam ali, né, do passado dessa mulher, ou de como a mulher se veste, enfim, são julgamentos morais sobre a mulher, para voltar realmente o olhar do judiciário para ela. Então, da mesma forma, é a lei de alienação parental, que ela traz justamente a ideia de como se, nos casos de abuso sexual, a mãe estivesse fazendo a cabeça da criança para ela, enfim, mentir sobre a existência de um abuso, para ela narrar um abuso que não existiu, né, uma violência sexual que não existiu. E nos casos de violência doméstica, realmente também, né, ele descredibilizando essa denúncia. E aí, também nos casos de abuso sexual, isso é uma estratégia de descredibilização dessa mulher, né? Então, o que a gente tem, por exemplo, né, nas pesquisas que a gente faz analisando decisões judiciais, é que essa descredibilização, quando é um caso de uma violência sexual contra a criança, ela só ocorre quando são as mães que estão levando essas denúncias para o judiciário. Então, existe essa relação, né, entre a desproteção da criança com a descredibilização das mulheres nesses processos.
Bom, então, por que ela é uma pseudociência, né? Ela é uma pseudociência porque ela não tem nenhuma comprovação científica. Então, ela não tem nenhum reconhecimento científico, ela não tem um reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde, ela não tem... a gente tem hoje, né, diversas normas técnicas, diversas recomendações para que o Brasil, inclusive, revogue essa lei, né? Então, toda a construção de raciocínio dela, ela tem um pensamento circular, que é como se não fosse possível fazer críticas e possível trabalhar em cima dessa teoria, porque ela vai sempre se responder. Isso dentro da ciência não pode existir, né? As teorias, elas são questionáveis, né? A gente tem como construir coisas em cima delas. Então, isso não é possível com a lei de alienação, com a teoria da alienação parental, né? Então, hoje existem no Brasil diversas normas, recomendações, e eu quero destacar a última que a gente teve, que é do Comitê da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que trouxe para a gente uma recomendação do Brasil para revogar essa lei. Só no Brasil é que a gente tem uma lei que trata da alienação parental. Existem outros países que têm normas, né? Tem dispositivos sobre a alienação parental. A gente tem em Porto Rico, mas é no Código Civil. No México também. Na Cidade do México foi revogado. E na Espanha... em 2021 ou 2022, não lembro exatamente qual foi o ano, mas a Espanha proibiu a utilização da alienação parental e de qualquer variação, né, que esteja relacionada com a alienação parental. Então, ela desconsidera a realidade brasileira, né, e não só a realidade brasileira, mas é isso, a realidade das famílias no contexto ali de separação. Uhum. Olha, Então, gente, nada como a gente falar com quem realmente, né, pesquisa, entende, né, amiga? A Isa tá muito caladinha ali. Tá. Mas eu Manda. só quero fazer uma pergunta rápida. Já Isa, rápida. qual a sua opinião? Mas eu já vou fazer assim, ó. Revogar ou alterar? Qual a sua opinião? Eu quero saber. Revoga já, Kelly. Por quê? E eu acho que a Nath... a Nath é da mesma opinião. Vamos lá, por quê, né? Quando a gente está falando de alienação parental, é sempre um debate que dói muito em todo mundo que tem criança. E principalmente quando, né, um pós-divórcio, enfim. O que a gente precisa saber é que o pós-divórcio, ele vai ser sofrido para as crianças também. E uma das consequências pode ser disputas de lealdade. Isso já é narrado pela psicologia, assim como as formas como as crianças vão reagir ao divórcio, à separação, ao fim do convívio com os pais, ao fim da harmonia entre os pais. Ok. Agora, o que acontece é que, para isso, foi sendo dado o nome de alienação parental no Brasil a partir da implementação dessa ideologia que veio dessa síndrome, como a Nath comentou. Então, quando as pessoas estão envolvidas num conflito como esse, as mulheres estão passando por uma situação como essa, por exemplo, o ex fala mal de mim, ou a família do ex fala mal de mim, estão colocando a criança contra mim, etc. e tal, às vezes a gente não tem um outro nome para isso. E como a gente conversou no episódio anterior, nomear é muito importante. Então, a gente, às vezes, no dia a dia, quando a gente fala a gente é contra a lei, a gente quer a revogação da lei, as pessoas falam, vocês são a favor das crianças serem manipuladas? Não é isso, gente. A questão é o seguinte, é que essa lei, pela forma como ela é utilizada, ela não preenche o que ela se propõe. Então, ela se propõe, diz que está ali pelo melhor interesse da criança, ela não está. Ela diz que ela é igualitária, ela não é. E isso nós temos dados para demonstrar. Então, a primeira coisa, nós não temos um nome para dizer o que está acontecendo com essas crianças. Mas se há um sofrimento daquela criança, se há um abuso do poder parental, da autoridade parental, do que um ou outro está fazendo com a criança, está tentando fazer com a criança, o que a gente precisa saber é que nós temos outras formas de lidar que não a punição. Primeira coisa é a gente não acreditar que o direito vai ser capaz de resolver tudo.
né? Ele não vai e ele vai poder causar muito mais sofrimento. Então, a gente acreditar que inverter a guarda de uma criança é algo interessante, não é, né? Pode causar muito mais sofrimento. A gente acreditar que punir os pais por uma falta de maturidade emocional, por uma falta de compreensão do conflito, é uma forma da gente reestruturar ou da gente, enfim, intervir positivamente para aquela criança? Não é. Nós temos, então, outras formas de lidar dentro do próprio Código Civil, como o abuso de direito, o próprio ECA, que são muito mais protetivos, muito mais abrangentes para se lidar com esse conflito. Porque quando a lei de alienação parental fala que está protegendo a criança, ela está olhando só para o direito de convivência. Convivência é um dos direitos que aquela criança tem que ter propiciado para ter um bem-estar. Mas ele não é o único e ele não é melhor do que os outros. E outra, não é punindo todo mundo ali que a gente vai melhorar. Ah, Isadora, mas eu tô numa situação como essa, meus filhos estão sofrendo. Como é que eu faço, né? Primeiro, procure orientação e saiba que, sendo mulher, essa lei possivelmente, muito provavelmente, pelos dados poucos que a gente já tem e que estão sendo conseguidos, inclusive como pesquisas como a da Nath, a gente sabe que provavelmente isso vai vir contra você. Então, já perdi clientes, já perdi situações, né, de possíveis contratações por me posicionar contra a lei, exatamente porque as clientes queriam usar, mas eu, na minha responsabilidade, sei de que o ricochete, né, quando volta, vai vir muito pior para elas. Porque, como a gente falou no episódio anterior, gente, o cuidado não se prova. Então, o cuidado que você está tendo com a sua criança ali, mulher, no dia a dia, é muito fácil você, às vezes, numa atitude protetiva, numa atitude de demonstrar o mundo para o seu filho, numa tentativa de cuidado mesmo, aquilo ser interpretado como você está alienando, como você está criando um dificultador. Por quê? Porque você não vai ter o que você faz de positivo, né, vai ser descredibilizado porque o outro está falando que há uma alienação, que há ali uma manipulação, né? Sem considerar todo o contexto, sem considerar a própria forma com que a criança está reagindo, às vezes, a uma violência ou a um conflito parental. Então, saiba que essa é uma lei muito perigosa para as mulheres, pelos dados que a gente já tem, e que a posição pela revogação não quer dizer deixar as crianças desprotegidas, mas, pelo contrário, a gente tem instrumentos muito mais fortes que, se bem aplicados, estão muito mais orientados para o melhor interesse da criança do que a gente pensar numa lei completamente ampla, vazia e muito poderosa no que ela pode fazer de intervenção dentro das famílias para controlar você, mulher, no sentido de te amedrontar. Quantas e quantas a gente já não vê nos nossos escritórios que estão com medo de fazer qualquer movimento, de pedir uma pensão, de pedir qualquer coisa, de serem acusadas do outro lado de alienação parental. Então, é uma nova forma de controle das mulheres e não está olhando para o melhor interesse da criança efetivamente. Para situações de abuso de poder, a gente tem que ter outras formas de lidar e talvez elas vão estar fora do direito. Eu acho que é importante a gente dizer, eu engrosso o coro do revoga já a lei de alienação parental. Porque, com tudo que já foi dito aqui, nós temos, sim, leis mais protetivas, nós temos o ECA, que é de 1990, mas que é efetivo, se bem aplicado, né? E a lei de alienação, como já trouxemos, ela tem, sim, hoje dados de que ela só vem para
efetivamente violentar mulheres, efetivamente violentar mães, porque eu tive um caso em que a lei de alienação foi utilizada quando eu estava dentro de um caso concreto em que a própria lei discrimina uma atitude que é o sonegar informação deliberadamente, né, dolosamente, informação importante sobre a criança, efetiva ali sobre educação, sobre saúde, e aí eu me salvaguardei da lei, levei ao judiciário dizendo que era alienação parental quando o pai, numa criança doente, deixa, né, de levar ao médico ou leva e omite a questão da necessidade de exames que a pediatra solicitou, omite da mãe, e inclusive não só omite, mas também não realiza o exame, e eu levei isso às portas do judiciário, bati e falei, está expresso na lei de alienação parental que a omissão dolosa de informação da criança constitui ato de alienação. E o juiz disse assim, não, isso é uma briga entre o casal, né? É uma questão parental, de autoridade, quem que manda mais. Não era uma questão de autoridade, né? Ali eu tinha todo o arcabouço ali, provas da pediatra dizendo que tinha solicitado os exames e não houve a condenação pela lei de alienação parental. O pai não foi punido, o processo se encerrou e acabou. Ou seja, se fosse o contrário, será que esse pai hoje não estaria rindo por conta de uma condenação dessa mãe com uma inversão de guarda, que é o que acontece? De multa, né? Aplicação de multa e várias outras, né? Vários outros instrumentos. Então, eu também endosso o coro do Revoga Já. E nós temos aqui uma pergunta de uma seguidora, que nós abrimos caixinha de pergunta, lógico, né, gente? Adoro. A gente quer tirar a sua dúvida aqui com as especialistas. Doutor, o que fazer quando a criança de 8 anos não quer ir para a casa do pai, que reside com a avó? Chora, fica ansiosa no dia anterior, já teve situações até de vômitos, de tão ansiosa que ela ficou, porque ela se sente triste porque a vovó fala mal da mamãe, da titia, de todos os familiares maternos e desqualifica os cuidados da mãe. O que fazer nesse caso? Eu posso não enviar a criança ou eu vou ser acusada de alienação parental? Nossa, que difícil. É muito difícil. Mas é a realidade de muitas mães. Mas eu acho que é muito difícil dar uma resposta fechada para você, porque a gente não tem como, a gente não está analisando sua situação concreta aqui, né? A primeira coisa que eu sempre digo é que a palavra da criança tem que ser ouvida. Sim. E que tem que ser considerada. Então, uma das coisas que a lei de alienação parental faz é considerar a voz da criança como menor, né? Como se ela pudesse ser apenas um depósito da opinião dos pais. Enquanto que, na verdade, ela é um ser como qualquer nós, num tamanho mínimo. Repleto de direitos. Né? Mas repleto de direitos e que percebe o mundo à sua volta. Sim. E, a partir do mundo à sua volta, cria suas próprias opiniões. Então, primeira coisa, a voz dela tem que ser considerada e, de novo, talvez o direito não seja o caminho necessariamente da punição. Talvez buscar uma intervenção de saúde mental para entender o que eu estou querendo dizer, um acompanhamento terapêutico. Psicológico, para que essa criança possa entender o que está se passando com ela, para só depois, junto, se criar uma estratégia de como é que a gente vai lidar com isso. Vai ser conselho tutelar, vai ser judiciário e tal, mas primeiro é cuidar dessa criança e, numa situação extrema, né, que a criança está num extremo sofrimento, documentar isso de alguma forma para você ter um resguardo da negativa, né, de não deixar ir. Sim. Aí até era bem sobre isso que eu ia falar, assim, ter muito cuidado como que vai ser a comunicação com esse genitor. Então, não é simplesmente, não vai hoje. Não é isso. Mas, né, se o genitor manda mensagem, alguma coisa do tipo, enfim, ou se a mulher também, né, quiser mandar mensagem ou e-mail, dependendo da forma como se comunica com o genitor, tenta ter isso por escrito, não por áudio, que é muito difícil da gente usar no processo, né? Sim. Dá para usar, mas, enfim, melhor por escrito. E realmente dizer que a criança, ela
tá tendo uma crise de choro, enfim, tem diversas questões, e ela não quer ir para casa do pai e que a mãe entende que é importante respeitar a criança. Então, para não parecer que é a mãe que só não quer deixar e pronto, né? Isso então, depois, de desenvolver mesmo o motivo, né? E é para proteção da criança, é para respeitar o que a criança está sentindo, né? Então, eu acho que é isso. E ter muito em mente, que é o que a gente falou no episódio anterior, de como que o direito ele é insuficiente para resolver os problemas que a gente tem, né? Então, o direito ele não dá conta de aproximar as pessoas. Ele não dá conta disso, né? E aí vem também, né, a própria questão da alienação parental, você querer responsabilizar primeiro, que aí a gente vai ter toda a questão da desigualdade de gênero, né, com a aplicação da lei, mas é você querer responsabilizar as mulheres, que vão ser as principais pessoas que vão estar que tem um lar de referência ou que detém a guarda, né? Você querer responsabilizar elas por essa aproximação entre pai e filho, quando, primeiro, o direito não dá conta de uma aproximação, que a gente está falando sobre afeto, e a gente vai falar sobre outras áreas, como a própria psicologia, por exemplo, para poder trabalhar isso. E segundo, assim, que o direito... Assim, você quer realmente obrigar a criança a ter contato com esse genitor, né? E outra, é responsabilidade da mulher isso. Quero até trazer um caso que eu acho que ele é muito absurdo, assim, mas ele traz muito pra gente o que tá por trás desse imaginário da alienação parental, né? Assim, primeiro, que a gente... Tudo que é medida, tudo que é conduta, na verdade, ela é muito fácil de ser considerada alienação parental. E eu falo isso não para causar um temor nas mulheres, porque aí o que a gente vai ter de medida punitiva e de medida... medida punitiva, que aí eu tô falando a questão de inversão da guarda e aplicação de multa, ela vai ser em casos muito específicos. Sim. Eu acho importante trazer isso, porque senão a gente também cria um terror para as mulheres em relação à lei de alienação parental, que acho que a gente tem que desmistificar isso um pouco, né? A lei de alienação parental, na maioria das vezes, ela vai estar dizendo sobre formatos de convivência. E o que a gente tem de estudo no Brasil, nos Estados Unidos, né, que ela já é aplicada há muito mais tempo, é de que muito provavelmente vai pelo menos haver um aumento dos direitos parentais de homens. A redução dos direitos parentais, ela só ocorre contra mulheres. E o que a gente está vendo nas pesquisas que a gente está desenvolvendo no grupo é que essas medidas de aplicação de multa e de inversão de guarda, elas só ocorrem contra mulheres e muitas vezes nos contextos de violência. Muitas vezes não. Nos contextos de violência. Violência doméstica e estupro de vulnerável, né? Então... é uma violência sexual contra a criança ou adolescente, mas principalmente contra as crianças. Bom, então, é isso. Acho que começar por aí. E eu acabei me perdendo aqui um pouquinho, né? São muitos elementos. Nessa questão punitiva, até só para tocar as pessoas, até quero que você até repita o seu arroba, Nath, porque eu vi um artigo seu no Instagram em que você trata de uma sentença em que o juiz efetivamente aplicou uma multa e aí você faz um paralelo mostrando assim, olha, gente, um caso de homicídio, né, teve uma multa de X, né, uma pessoa perdeu a vida. E no caso ali que estava condenando a mãe 50 mil por alienação parental. Eu queria até que você explanasse um pouco sobre isso. Eu vou falar, então, já desse caso que entra nessa questão das medidas punitivas da lei de alienação parental e que muitas vezes as pessoas falam, é só alterar a lei que esse tipo de caso vai parar de acontecer, isso é exceção. Não é exceção. Se esse tipo de caso está acontecendo, se a gente tem diversos outros instrumentos para lidar melhor com os direitos de mulheres e crianças, que eles sejam respeitados e que é isso, que a gente aplique eles. Então, isso por si só já seria argumento suficiente para a gente lutar por uma revogação, né? Mas, para além disso, existe todo um raciocínio por trás da lei de alienação parental que ela é sobre uma manutenção de controle, porque quando a gente vai ver ali as condutas que são consideradas alienação, elas não são sobre a criança. Todas elas são sobre o comportamento da genitora. Eu vou marcar isso, porque
vai afetar mulheres, né? Até pelos dados que a gente tem sobre guarda, vai afetar mais as mulheres. Ele é sobre o comportamento do genitor em relação ao genitor. A criança, ela é muito mais um argumento, né? Você usa a proteção da criança muito mais como um argumento para manutenção da lei do que de fato uma proteção. Porque quando a gente vai olhar as medidas, nenhuma delas é de uma proteção efetiva, né? Então, indo para essa questão dos casos, aí eu tenho 2 exemplos, que é desse post, que vem nesse lugar da punição, e tem um outro que é de como que isso é sutil, mas que isso é impossível de não se manter com a aplicação da lei de alienação parental. Esse caso dos 50 mil reais foi um caso que a gente encontrou no projeto de iniciação científica, que foi desenvolvido dentro do grupo de pesquisa. Era um caso em que a mãe denunciou o pai por abuso sexual, estupro de vulnerável. A gente tinha dentro do processo, dá pra ver isso dentro da decisão, uma narrativa da criança que é uma coisa muito absurda. Falando que o pai fez xixi na criança, sabe? Tipo assim, coisas muito nítidas em relação ao abuso sexual. Na vara criminal, foi considerado que não tinha provas suficientes para caracterização desse abuso. Aí, assim, né, desse estupro de vulnerável, que é o crime que estava em discussão, né? A gente já começa com uma questão que quando a gente está lidando com processos que envolvem violência sexual contra crianças, é muito difícil você produzir provas substanciais, digamos assim, que vão além do relato da criança, por exemplo, para caracterizar essa violência. Então, a gente já começa por aí. A outra questão é que você não tendo uma condenação no criminal não significa que aquilo não existiu, porque o direito penal ele tem uma série de medidas, né? Você vai estar restringindo direitos de uma forma mais grave, digamos assim. Então, você tem que ter diversas questões que têm que ser observadas para você caracterizar um crime. E, para além disso, a gente tem que ter... enfim, isso não impede que sejam adotadas no direito de família medidas de proteção. E aí, o que foi que aconteceu nesse caso dos 50 mil reais? O cara, ele entrou depois, quando ele foi absolvido no criminal por insuficiência de provas, ele entrou com um pedido de danos morais, utilizando a lei de alienação parental, e também, né, associado ali o pedido de aplicação de multa com danos morais em si. E aí é muito nítido no discurso do juiz e também no discurso do desembargador da decisão o quanto eles compram esse lugar do homem. Então ela não podia nem ter feito denúncia, porque fazer a denúncia já é uma violação absurda dos direitos dele, da honra dele. E aí a gente tem a aplicação de uma multa, né, e dos danos morais estabelecidos em 50 mil reais. Se você abre, assim, sério, vai pesquisar no Justiça do Brasil, aplicação, né, danos morais em diversos outros casos, o valor é muito abaixo. Muito, a gente lida Olha, com isso, gente, no juizado de violência doméstica, eu descobri isso. É uma vergonha. Porque quando tem violência doméstica, o dano moral, ele é in re ipsa, né? Que a gente chama aqui. Ele é presumido, né? Então, no juizado de violência doméstica no Distrito Federal, o valor firmado em segunda instância para violência doméstica é 600 reais. Ridículo. É ridículo. É 600 reais. E eu tô falando isso porque eu tenho uma amiga que trabalha em juizado. Então, é ridículo, gente. Sabe? É um absurdo. E aí você fixa de 50 mil reais, mesmo tendo elementos que demonstram, né, ali muito provavelmente ocorreu esse estupro de vulnerável, mas você tem essa aplicação de uma multa de 50 mil reais contra essa mãe que tem a guarda. Então você nem pensa, por exemplo, que o quanto isso vai afetar as próprias crianças. Claro. Porque ela vai ter que pagar esse valor. Exato. Né? Então, não, e essa lavou a honra, né? Gente, fala sério, você que está escutando aqui, você ouviu esse caso. Gente, um pai que urina num filho. O que é isso? Pois é, não é urinar. O que é isso? Não. E aí, mas se você que está ouvindo, um pai que urina, vamos pensar na urina, que urina no filho. O que é isso, gente? O que um pai está fazendo urinando numa criança? Né? Se a gente está falando só de urina, porque aqui a gente não está falando de urina, né? Mas porque a criança não soube distinguir o que era ali, né? A forma como a criança se expressou. O papai fez xixi em mim. Oi?
Se isso não é violência, você denomina de quê? Sim. Né? E o que a Isa estava falando, né? Vou passar para ela. Tem que se ouvir a criança, tem que valorizar a narrativa da criança, mas isso não acontece, né, Isa? E assim, a quem que interessa essa lei, né, gente? É importante quando a gente pensa, porque hoje a gente está num debate sobre se revoga, se remenda, mas aí eu queria perguntar para a gente pensar quem que interessa. Tem muitas pessoas graúdas que estão defendendo o remendo dessa lei ou a manutenção dessa lei. E aí é importante a gente saber que não é que a advocacia é uma profissão gratuita, mas há muito dinheiro rolando em torno dessa lei para sua manutenção, porque os honorários advocatícios e periciais para a defesa nessas situações ou para incriminamento nessas situações, enfim, penalização nessas situações são muito altos. Além disso, gente, a quem interessa você punir uma mulher que estava fazendo o seu dever de cuidado? Porque esse caso que a Natália narrou e qualquer outro caso em que envolve uma denúncia de violência sexual contra a criança, é dever dos pais de denunciar de qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Que tiver ciência, a suspeita. Isso. Não é que aconteceu. Sim. Isso. É qualquer indício de suspeita de violação da integridade daquela criança tem que ser denunciada. Ainda mais quando a gente está falando de uma situação de violência sexual. Aí uma pessoa que vai no seu dever de cuidado, né? Que envolve o quê? Ser precavida, enfim, e faz uma denúncia dessa, corre o risco de ter uma guarda invertida, uma multa aplicada. Então, gente, quando a gente está falando da lei de alienação parental, a gente está falando de mais um instrumento de controle de mulheres dentro do judiciário. E aí, contando uma situação que eu passei, e foi um momento em que eu decidi parar de advogar nessa área, a gente estava lidando com um caso em que havia todo o indício de abuso sexual. Não era eu quem cuidava do processo criminal, ela tinha um outro advogado que cuidava do processo criminal, mas havia um abuso sexual contra uma adolescente por um pai que já tinha abusado dessa mulher também. E ele... Enfim, isso estava correndo em paralelo ali ao processo de família, a gente tentou adiar a audiência, não conseguiu. Na audiência, esse pai chega com um presente para minha cliente passar para a filha dele, né? E aí, no momento em que a minha cliente nega na frente do juiz aquele presente, o juiz, do nada, adverte ela que aquela conduta dela era alienação parental, como ele está autorizado na lei de fazer. Então, na própria sistemática do direito, essa lei já vem arrasando tudo, porque ela dá poder para o juiz de aplicar uma punição sem ter sido provocado para tanto. Só nessa história que eu estou contando aqui, porque quando a gente está falando de juiz, gente, ele tem que ficar ali paradinho, esperando alguém pedir para ele fazer algo. E quando ele toma essa postura contra a minha cliente, ele já está, o quê? Se utilizando de um arcabouço ali para punir a minha cliente, para controlar ela. E quando a gente está falando de abuso sexual ou de qualquer outra violência contra as crianças, ou mesmo de exigências de direitos, as mulheres estão amedrontadas, adoecidas, morrendo de medo de perder os seus filhos, contato diário com seus filhos, porque vão ser acusados de alienação parental. Então, é forma de dar medo para essas mulheres, de controlar elas, de que elas fiquem no lugar onde esses caras querem. Então, defender essa lei é muito, muito complicado, porque não está protegendo essas crianças. Coloca em risco essas crianças, está adoecendo essas cuidadoras dessas crianças, está adoecendo essas crianças, não está olhando para o melhor interesse dela, porque às vezes o melhor interesse de uma pessoa, gente, para ela poder se desenvolver, é por um tempo não ter convivência com a outra. Né? Às vezes a convivência precisa ser intermediada, então a convivência não tem que ficar acima dos outros direitos dessa criança, né? Então, gente, é muito complicado a gente defender a manutenção dessa lei
não pensar em outras estratégias de proteção dessa criança. E é como a Natália falou, é muito fácil um pai que às vezes, né, se sente que a criança, um juiz, por exemplo, sente que o filho dele não tem tanto contato com ele, porque talvez ele nem fez esforço para isso, né? E aí é muito fácil ele cair nessa narrativa e culpabilizar a mãe. A mãe não é responsável por criar vínculo de pai com criança. Né? Ninguém é responsável por isso que não os adultos. É adulto que vai criar vínculo com criança, cada um dos adultos, que vai criar da forma como ele sabe criar vínculos. E se forem vínculos de violência, de abuso, de não amor, as crianças vão saber reconhecer isso e naturalmente vão se afastar. Né? Agora, se está tendo algum outro abuso de um pai para com o outro, no exercício da parentalidade, definitivamente, o direito não tem a resposta, porque ele não pode criar um afeto, e a gente tem outras coisas para lidar, outras formas de lidar, outras formas de intervenção, do que através do judiciário, na minha opinião. Gente, falar desse tema... Assim como falar de direito das famílias, né? No caso, assim, para a gente que é mãe, assim, a gente até fica acalorada, né? Quando a gente vai começando a falar aqui. O dia que eu li o post da Nath, assim, eu falei, gente, é tamanho absurdo o que acontece, que, assim, e trazendo, assim, aí é inegável que você que está ouvindo a gente aí, que é mãe, não trouxe esse exemplo agora e pensou assim, meu Deus, e se fosse comigo? Né? O "e se fosse comigo" é a velha frase que a gente fala. Eu gastaria o meu réu primário com muita facilidade. Né? Se a minha filha chegasse hoje em casa, depois de um final de semana com o pai, ou com um amigo do pai, porque é isso que você estava colocando, né? Eu vejo alguns pais com uma certa ingenuidade, vamos dizer assim. E aí, assim, não queria dar nomes, mas já vou mesmo, isso aqui é sobre mim mesmo que eu estou falando. Assim, não, mas meu amigo, ele é legal, né? Eu acredito hoje, né, no meu ex-marido ali, que ele é um cara amoroso com a minha filha e tudo. Mas a gente, quando libera um filho para ir para casa ter uma convivência com, né, o seu próprio pai, a gente também está preocupado com as outras pessoas que estão tendo convivência com ela, né? E acaba que, querendo ou não, em situações de divórcio, as crianças começam a ter, né, vai e fica com o pai, fica com a mãe, né, num final de semana, assim, e começam a ter contato com os amigos do pai, né, com sexo masculino mesmo. Já me chegou situações de, assim, eu tenho uma amiga que é muito próxima, minha filha é muito próxima da filha dela, eles eram casados, eram 4, né, eu com meu ex-marido, ela com o ex-marido dela. Nós nos divorciamos, assim, as crianças continuam amigas, e os genitores continuam amigos, assim como eu com ela e tal. E aí acontece nos finais de semana em que elas estão com os pais, deles estarem juntos, os 4. E aí é normal dessas crianças, por exemplo, dormirem lá em casa, né? Uma casa, só as mulheres ali e tal. E aí já chegou o contrário, né? Das 2 meninas irem dormir na casa de um dos genitores. E aí vim me perguntar, né? Pode dormir sozinha lá? Né? Já que são tão próximas, são amigas, né? É o amigo da família, E eu fiquei assim numa situação, não pode, sabe? Porque a gente, por mais que a gente conheça as pessoas, e a gente, quanto mãe, eu falo isso, é o que me aflige ao sair de casa, ao ver a minha filha, né, não estar com ela numa convivência paterna, e não que eu estou dizendo que ele vai fazer, né, assim, mas estou dizendo até onde? E aí a gente tem uma situação dessa de repente, a criança chega falando alguma coisa que você já, né, com a expertise que nós temos enquanto técnicas, né, do direito ali, você fala, mas isso aí tá estranho, né? E aí você já começa... Então, assim, você vai ficando numa situação, assim, de desespero mesmo, né? Mas é isso que eu acho que, de tudo que a gente está falando,
Dê voz à sua criança. Escute a sua criança. Muito mais do que só ouvir o que ela está falando e você, às vezes, falar, está fantasiando. É a internet. É a coleguinha que é maior do que ela, que já tem um pouco mais de sexualidade, né? Já conversa sobre isso em casa, é que está estimulando. Então, parem de pensar que essa criança, que é tão inocente, ela está sofrendo uns estímulos externos para você validar aquilo que ela está falando. Não, às vezes é dela mesmo. Ela já externou para você. Acredite naquela criança, investigue, né? E aí é o que a gente está falando. Infelizmente, a gente hoje investiga enquanto pai, enquanto mãe, e às vezes sofre uma punição pela lei de alienação parental. Então, mais uma vez aqui o revoga já, né, Kelly? E tem outra também, o judiciário não ouve a criança, não se dá voz à criança, e quando essa criança cresce, que fica adulta, denuncia que ela tem noção, né, ela já tem essa capacidade de entender o que é uma violência, um abuso, esse adulto denuncia. E lembra quem foi. Olha como foi forte e foi violento para a construção psicológica dessa criança, que na idade adulta ela tem problemas sérios porque ela não conseguiu vencer, não foi nem trabalhado, né? Não se levou para uma terapia para essa criança externalizar esse sofrimento. E aí, na idade adulta, vai se abrir um processo para se apurar um professor de natação, mas que tinha confiança da família, um avô, um tio, um padrasto. E olha só, uma vida inteira de sofrimento por causa de um abuso lá atrás, talvez porque uma mãe ficou com medo de entrar na justiça, porque ninguém ia acreditar nela e muito menos na filha. Então, assim, é uma violência que ela vem se perpetuando, né, gente? É muito triste. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês agora que eu nunca falei sobre isso. Mas eu não sei, me deu vontade, eu vou compartilhar e, enfim, né, vai todo mundo saber. Quando eu falo que a gente tem que observar as pessoas que andam com os nossos filhos, eu fui criada com os meus primos e na casa da minha tia, primos homens, assim, sempre mais, né, da minha faixa etária, e na casa da minha tia a gente tinha um costume de ir para uma chácara. A minha tia hoje já é falecida e tal, e enfim, essa tia era a melhor amiga da minha mãe. Minha mãe ainda era casada. A minha tia também era casada. E a gente ia para uma chácara, eu lembro até hoje, numa caravana, desse meu tio, e ele colocava as crianças todas atrás ali, né? E tinha um amigo desse meu tio, que era da chácara lá, né? Meio que caseiro dessa chácara e tal. E a gente voltando dessa chácara, as crianças atrás, eu, o Anderson, o Hudson e o Erickson, meus primos, e só eu de menina. E esse amigo colocou a mão dele dentro do meu short. Eu não sabia o que era aquilo. E eu cheguei em casa, eu achei estranho, né? E assim, eu nem sei como que começou a conversa, mas eu contei isso para minha mãe. E a minha mãe foi falar com meu pai e foi bem agressivo, assim, a forma como ele reagiu, né? Assim, no primeiro momento ele negou, tipo, o que é isso? Está mentindo, né? Você acha? O que é isso, né? E acabou que isso ficou em panos quentes, ninguém nunca fez nada, ninguém nunca falou sobre isso, e acho até que a minha mãe nem lembra dessa situação, porque eu era muito pequenininha. Mas depois que eu me tornei mãe, isso bate tão forte em mim, de quantas vezes, que Deus o livre, a minha filha não pode estar passando por isso, de alguém passar a mão nela, de alguém querer pegar nela. Então, lá em casa, eu sempre eu sigo me protejo, né? Eu me protejo, que é uma rede que fala muito e criou uma musiquinha que fala de que ninguém pode tocar em mim, que se tocar em mim eu posso gritar, de que ninguém aqui não pode. E isso eu levo para minha filha desde muito tempo. Eu me separei muito cedo, enfim. Às vezes a gente está tomando banho e várias vezes ela veio me tocar e eu falei para ela: filha, você pediu permissão? Ela é minha filha, mas ela vem me tocar, ela vem pegar no meu seio. Eu falo: você pediu permissão? Como uma forma de mostrar para ela
que ninguém pode tocar nela. Vanessa, assim, quero te agradecer por compartilhar com a gente e, ao mesmo tempo, eu sinto muito pelo que você viveu. E eu acho que a gente precisa entender o quanto isso está presente mesmo nas nossas vidas, sabe? E o quanto está presente na vida da maior parte das meninas, né? Porque é isso, também vai estar presente na vida dos meninos, os meninos também são vítimas de violência sexual, mas também existe uma questão de gênero, porque são as meninas as principais vítimas, né? Então, a gente precisa olhar para isso, e eu queria até trazer algumas orientações, assim, para a gente tentar diminuir um pouco o medo da alienação parental, porque eu acho que a alienação parental ela não pode impedir que a gente tome medidas, que as mães busquem proteger seus filhos, né? Então, eu queria trazer algumas coisinhas aqui de orientação mesmo. Eu acho que a primeira coisa é bem do que você falou, de conhecer, buscar informações sobre sexualidade. Vamos informar as crianças. Orientação sexual para as crianças. É para isso que serve a orientação sexual. Não é para ensinar a transar. Não é sobre isso. A importância da orientação sexual é para que a criança entenda o que é ok e o que não tá certo de jeito nenhum. E o que até para ela entender que aquilo não tá certo e poder verbalizar para os adultos. Poder dizer para os adultos e buscar essa proteção. E aí, a outra questão, chegou uma narrativa da criança, vamos dar credibilidade para o que a criança está dizendo, parar de ficar achando que a criança está inventando, porque isso é também proteger um agressor, Sim. né? Enfim, a gente está protegendo os agressores quando a gente silencia esse tipo de enfim, né? Quando a criança ela leva uma questão dessa, né? De ter sofrido uma violência. Ela é descredibilizada. Isso vai afetar numa série de questões que até na própria confiança que a criança vai ter em relação aos pais. Porque que confiança é essa, né? Enfim, de levar algo tão grave e não receber proteção. E aí, quando, né, enfim, a gente tá nesse contexto de separação, às vezes foi para convivência, tá percebendo que existem questões de alerta, a gente está pensando nisso. O judiciário, ele, dependendo da conduta que é tomada ali, ele vai culpabilizar a mulher, né? Então, como que a gente pode fazer? Algumas coisas que a gente pode fazer para buscar ter algumas provas, construir provas para tentar evitar esse tipo de alegação. Acho que uma das coisas é, para pessoas externas, não acusar de imediato o pai. Tentar ir produzindo provas para se chegar à conclusão de que é aquele pai. Então, é assim, eu tenho a suspeita de que existe uma violência sexual contra essa criança. A não ser que sejam relatos muito explícitos, tá? Sim. Mas, tirando isso, né, existe uma suspeita de uma violência sexual contra essa criança, então eu vou levar essa criança para ela ter acompanhamento. Né, aqui no Distrito Federal, a gente tem 18 de maio, e aí a gente vai ter enfim, serviços públicos de saúde. Cada hospital de referência tem um serviço. Então, e que a gente vai ter nas cidades, né, para poder acolher as crianças que são vítimas de violência sexual. E esse acompanhamento também dá para serem produzidos laudos. E aí a gente está falando de um serviço que é público. Então, que é muito difícil, né, de você levar isso para um processo, ser questionado num lugar de, mas é uma pessoa que foi contratada por você, então ela está inventando isso, né? Então, enfim, é um serviço que é público, um laudo, né, que ele vai ser fornecido ali pelo SUS, que vai estar dizendo sobre como está, enfim, a criança, sobre qual foi o atendimento que foi prestado, né? Então, eu acho que produzir esse tipo de prova mesmo, né, que são esses laudos, buscar esse atendimento, até para chegar à conclusão de quem seria essa pessoa que está violentando, né? E buscar uma proteção junto ao Conselho Tutelar, realmente, né? Enfim, mas tendo provas, sabe? Construir essas provas, acho que e não só o verbal ali, né? Só um depoimento, porque a gente sabe que isso pode ser descredibilizado, né, amiga? Sim, sinto muito, Vanessa. Agradeço também por você ter compartilhado. Não imagino o quanto difícil tenha sido isso.
eu quero reforçar o que a Nath colocou no sentido de que a nossa fala talvez tenha sido muito dura e muito no sentido de questionar o direito, mas o nosso papel aqui é mesmo de mostrar as falhas. Isso não quer colocar você num local de temor nem de constante alerta, né? Porque a maternidade já é muito difícil para você ficar com ainda mais uma caixinha de vigilância ali. Então, sim, o seu dever de cuidado vai estar ali ativo, né? Você vai estar ali entendendo o que está acontecendo com a sua criança, mas uma vez que você entenda que há algo de errado, seja uma violência sexual que possa estar acontecendo, seja uma situação, né, de abuso de parentalidade, uma violência que está acontecendo do outro lado, né, procure fazer isso com alguma orientação técnica, se possível. A gente está falando aqui num cenário, né, não estamos falando num cenário alerta super vermelho de situação em que a violência está ali, precisa ser cuidada naquele momento. A gente está falando de uma intervenção em que você pode cuidar com algum tempo. Faça isso com alguma orientação, seja dentro do serviço de saúde, seja dentro do serviço jurídico, para que você possa fazer isso de uma forma mais respaldada, mais protegida, para não ter um efeito indesejado, né? Infelizmente, é triste a gente ter que dar esse tipo de orientação, porque o ideal seria, olha, denuncie logo, na hora, vai, porque esses serviços deveriam ser, a polícia, o judiciário deveriam ser serviços de cuidado, mas eles não se colocam nesse papel, ou às vezes estão achando que estão nesse papel e não estão. Então é nesse sentido, né? Não é para te amedrontar, é só para te dizer, vai com informação, vai com orientação, para que isso possa ser mais efetivo. E a informação de qualidade, ela é essencial, né? Porque na hora do desespero, às vezes você que está ouvindo agora, não estou precisando de nada disso, dessas informações, mas amanhã você pode precisar e lembrar, lá no Pode Sim Senhora, a Isadora, a Natália, elas falaram sobre isso. Vai lá assistir, porque isso é defender o direito do seu filho. Mas eu tenho uma notícia ruim. Amiga, sinto muito. Obrigada por partilhar com a gente. Você sabe que você tem aqui amigas do coração. Acabou! Nosso episódio acabou. Não creio. E Passou esse episódio foi chocante, né? Foi assim. Foi intenso. Eu tô aqui. E muito importante. Eu fiquei meio sem palavras. Reflexivo, né? Eu acho que a gente deixou uma reflexão aí que você precisa assistir, amadurecer. Tem dúvida? Mande as dúvidas. Você tem agora todas as redes sociais nossas, o YouTube. A gente está lá à disposição também para te ajudar. E eu queria agradecer, Nath, Isa, muito obrigado por disponibilizar o bem mais precioso que vocês têm, que é o tempo. E o conhecimento. De estar aqui conosco, levando informação. Parabéns pelo projeto. Estamos à disposição para ajudar também. Sim. Aqui você tem um canal de divulgação. Eu acho que é um projeto de utilidade pública, é muito importante. Você sabe também que eu sou coordenadora da APAI, trabalhamos lá com pessoas vulneráveis, famílias vulneráveis. Então, as portas também estão abertas para vocês. Acabou, mana. Deixa eu respirar fundo, que esse foi intenso. Então, eu vou deixar as meninas despedirem, tá? Nath, Isa... Os beijos, os abraços. Querem deixar novamente os arrobas? Lembrar, né? Então, @família sem violência, Instagram. E outras redes sociais, Natália Ananias, com THY. Obrigada, Isa. Obrigada. Obrigada a vocês pela partilha, por tudo que a gente trocou aqui hoje. Bom, pessoal, se quiserem trocar alguma ideia, é Isadora Dourado no Instagram, Isadora Dourado ADV, nas demais redes Isadora Dourado Rocha, vocês vão me encontrar. LinkedIn,
Twitter, enfim, vão me encontrar por aí. Espero que a gente possa continuar nessa troca. Acabou, gente. Não tô conseguindo falar, mas vamos lá. Tchau, intensas. Vou dar um até logo, porque daqui a pouco a gente vem e traz mais episódio, mais conteúdo, mais informação pra você. Um beijo. Beijo, gente. Até a próxima.